Quando o cometa 3I Atlas atravessou o céu pela primeira vez, muitos o chamaram de maravilha científica, outros de coincidência cósmica. Mas eu vi algo diferente. Eu vi o que João escreveu em Patmos. O terceiro anjo tocou a trombeta e uma grande estrela, ardendo como uma tocha, caiu do céu. Meu nome é Elias. Um dia fui astrônomo, preso à precisão das fórmulas e ao silêncio dos números. Agora sou apenas uma voz que tenta avisar o que está vindo. O cometa não é apenas um visitante interestelar. É um sinal, um lembrete de que os céus ainda falam. Desde que ele apareceu, os sonhos se tornaram visões, o som se tornou eco, e algo me diz que o tempo é de o nosso tempo está terminando. O 3I Atlas não veio apenas para brilhar, veio para anunciar. Naquela noite, quando a cauda do cometa riscou o firmamento como uma espada de fogo, ouvi um som, não do céu nem da terra, mas do próprio abismo, e compreendi. As trombetas começaram a soar outra vez. Naquela noite, o céu parecia mais vivo do que nunca. As estrelas cintilavam como olhos despertos, e entre elas um risco de luz cortou o firmamento. Silencioso, mas terrivelmente presente. Era ele, o cometa 3I Atlas. Por anos eu havia estudado corpos celestes, calculado órbitas, medido gases e temperaturas, mas nenhuma equação explicava o que senti quando o vi. Um arrepio percorreu meu corpo, como se a própria criação tivesse sussurrado meu nome. Enquanto o mundo celebrava a descoberta, algo dentro de mim começou a ruir. Os jornais falavam de um visitante interestelar. As redes mostravam imagens coloridas, simulando sua cauda azulada. Mas nas minhas visões, essa cauda era vermelha, vermelha como sangue, e ardia como uma tocha que dividia o céu em dois. Naquela madrugada, o vento soprou diferente. O som dos insetos cessou. O ar ficou pesado, como se o universo prendesse a respiração. Peguei meu antigo telescópio, aquele que jurei nunca mais usar, e o apontei para o ponto de luz. A lente tremeu. Por um instante, pensei ver dentro do brilho uma figura, uma sombra envolta em fogo. Fechei os olhos, e a voz veio. Elias. O sinal foi aceso. A contagem começou. Abri os olhos ofegante. O quarto estava vazio, mas o eco daquela voz preenchia cada canto da minha mente. Os relógios pararam à meia-noite. O som do vento parecia o sopro de trombetas distantes, e quando olhei novamente para o céu, juro, o cometa parecia se mover em minha direção. As notícias começaram a se espalhar. Aparições estranhas no céu, animais inquietos, sonhos coletivos de fogo e água. Os cientistas falavam de coincidências. Eu não, porque naquela mesma noite tive minha primeira visão. Uma cidade engolida por luz vermelha, rios fervendo e anjos caminhando sobre ruínas. Acordei suando, o coração em chamas. Desde então, o cometa não é apenas uma rocha gelada para mim. É uma mensagem cifrada, uma trombeta feita de gelo e fogo, anunciando que o Apocalipse não é uma história antiga, mas um evento em andamento. E eu fui chamado para contá-lo ao mundo. Se você está gostando dessa história, inscreva-se agora no canal. Depois daquela noite, não consegui mais dormir. O cometa continuava visível e parecia crescer a cada dia, como se sua luz se alimentasse da própria atenção da humanidade. Eu o observava da varanda enquanto a cidade dormia. O céu tinha um brilho doentio, um tom entre o azul e o sangue. As vozes começaram discretas, sussurros no limite entre a razão e o delírio. No início, pensei que era apenas a minha mente cansada, mas quando a terceira madrugada chegou, ouvi de novo, clara como um trovão dentro do peito. Elias, levanta-te, o tempo não é mais tempo. Caí de joelhos. O chão vibrou. As lâmpadas piscaram. O som era como o eco de 1000 ventos atravessando o metal. No reflexo da janela, vi meu próprio rosto, mas atrás de mim, uma silhueta de luz, alta, dourada, sem forma definida. A figura se aproximou e o ar cheirava a ferro e tempestade. Quem é você? Perguntei. A resposta veio como um sopro. Sou aquele que anuncia, e tu és a voz. Minhas mãos tremiam.
A figura ergueu o braço apontando para o céu e vi o cometa. Só que não era o mesmo. Ele se partia em 7 fragmentos, como trombetas flamejantes rasgando o firmamento. Cada uma emitia um som surdo, profundo, que parecia tocar o coração da terra. Os sinais estão começando, disse a voz. Um será de fogo, outro de escuridão, outro de água. Cada um despertará o homem e o julgará pelo que ama. Quando a luz desapareceu, o silêncio foi absoluto. Corri até a rua. O céu ainda brilhava, mas ninguém mais parecia ver o que eu via. Carros passavam, janelas se fechavam e o mundo continuava igual. Só eu havia sido tocado. E entendi o peso daquilo. Não fui escolhido para contemplar, mas para anunciar. Voltei ao quarto e abri meu antigo caderno de pesquisas. As páginas estavam em branco há anos. Na capa, escrevi com mãos trêmulas. O chamado do 3i Atlas, Trombetas do Fim. Comente aqui embaixo o que você está achando dessa história. Nos dias que seguiram, a voz cessou, mas o eco dela permanecia em mim. Voltei ao observatório onde trabalhei por anos. As portas estavam cobertas de poeira, e o letreiro quase ilegível dizia Centro de Astrofísica Sul. Entrei. O ar era frio, imóvel, como se o tempo tivesse parado ali. As máquinas ainda funcionavam, monitores antigos piscando dados, telescópios automáticos girando em silêncio. Liguei o sistema principal, e uma sequência de números começou a rolar na tela. Era a posição do cometa 3i Atlas. A órbita indicava algo improvável. Ele havia mudado de rota. Não muito, apenas o suficiente para se alinhar em poucos dias com o eixo solar e a Terra. Aquilo não era natural. Enviei mensagens aos antigos colegas. Nenhum respondeu. Alguns já me consideravam louco desde a entrevista em que falei sobre profecias. Mas quando a base de dados se atualizou, vi um alerta vermelho. Atividade eletromagnética anômala. O cometa estava emitindo um pulso, intervalos regulares, como se comunicasse. Senti o mesmo arrepio da primeira visão. Aproximei-me da lente principal e olhei. O brilho aumentava, pulsava em ritmo. 1, 2, 3, pausa. E então ouvi novamente aquela voz, agora misturada ao som das máquinas. Elias, o céu e a máquina falam a mesma língua, mas apenas quem crê entende. Cai para trás. As luzes piscavam, os equipamentos vibravam como se o edifício respirasse. Corri para o corredor tropeçando nos cabos e vi algo impossível. Um reflexo do cometa projetado na parede, movendo-se por conta própria. Dentro dele, por um instante, vi a silhueta da figura de luz, como se observasse a terra. Saí para o pátio. O vento era cortante. O cometa brilhava intensamente sobre mim, e por um segundo tive a sensação de que o céu inteiro girava em torno daquele ponto. Peguei meu celular e comecei a gravar. Se eu estiver certo, murmurei, o que está vindo não é apenas um corpo celeste, é um código, um chamado. Na tela, a gravação tremia, mas o som ficou nítido, um zumbido grave, seguido de algo parecido com trombetas. O mesmo tom que ecoara nas minhas visões, o mesmo som que, segundo o Apocalipse, antecede o juízo. Apaguei as luzes e sentei no chão, olhando para o firmamento. Naquela noite compreendi. A ciência acabara de tocar o sobrenatural. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir isso. As madrugadas tornaram-se longas e insones. Desde o dia em que o cometa alterou sua rota, um som imperceptível parecia vibrar no ar. Não era ouvido pelos ouvidos, mas sentido na alma. Uma frequência antiga, como o pulsar do próprio tempo. Elias, comecei a chamá-lo de a primeira trombeta. Tudo ao redor parecia reagir àquela vibração. Os animais se inquietavam, os radares registravam interferências e o campo magnético da Terra apresentava variações que ninguém conseguia explicar. Os cientistas o chamavam de ruído de plasma, mas eu sabia. Era o prelúdio das trombetas que João vira há 2000 anos. Em uma dessas noites decidi voltar ao alto da colina, o mesmo lugar onde vi o cometa pela primeira vez. O céu estava coberto por uma névoa alaranjada e o ar tinha gosto metálico.
O vento soprava firme, como se carregasse palavras. Então, o som começou novamente. Baixo, distante, mas inconfundível. O som de um chifre gigante ecoando por trás das nuvens. Caí de joelhos. O solo tremia. E de dentro da luz das estrelas, algo começou a se mover. Era o mensageiro. Sua forma surgiu entre o vento, translúcida, dourada, viva. Os véus de luz ondulavam como se o próprio firmamento respirasse. A voz dele ressoou, cortando o ar como uma lâmina invisível. Elias, o que ouves não é vento, é o anúncio. Quando o som se espalhar, a água e o fogo se dividirão. Por quê? Por que eu, Sé? Perguntei ofegante. Porque tua mente conhece o cálculo, e teu coração conhece o eterno. Aquela frase me atravessou. Era como se cada célula do meu corpo respondesse ao chamado. O mensageiro ergueu a mão e apontou para o horizonte. No exato instante, o cometa cruzou o céu, deixando atrás de si uma cauda flamejante que se dividia em 3. E no brilho vi imagens, cidades inundadas, florestas ardendo, e milhões de pessoas olhando para cima sem compreender. A visão durou segundos, mas me envelheceu anos. Quando o silêncio voltou, senti que algo em mim havia mudado. Não era mais apenas o cientista ou o profeta. Eu era o testemunho de que o invisível havia se tornado som, de que o apocalipse já ecoava no espaço entre a fé e a razão. Voltei para casa cambaleando. O céu ainda vibrava, e os noticiários já falavam sobre estranhos ruídos atmosféricos registrados no mundo todo. Sorri em meio ao medo. A primeira trombeta havia soado. E eu, Elias, era sua testemunha. Deixe o seu like agora, isso nos ajuda a continuar contando histórias como esta. Tentei avisar. Gravei o som das trombetas, registrei os pulsos do cometa, enviei os dados aos observatórios. Mas ninguém acreditou. Chamaram-me de místico, conspirador, lunático. Um repórter me procurou. Elias, o que o senhor quer dizer com trombetas invisíveis? Respondi, que o céu fala. Ele riu. A entrevista nunca foi ao ar. Na semana seguinte, fui chamado à antiga universidade. A sala de conferências estava lotada. Velhos colegas, céticos e curiosos me esperavam. No telão projetaram imagens do 3I Atlas. Quer dizer que esse cometa é um anjo? Ironizou o diretor. Não, respondi, mas carrega a mensagem de um. O riso se espalhou pela sala como uma onda fria. E, no entanto, enquanto eles riam, o som começou. Um leve zumbido vindo das caixas de som, amplificado sem que ninguém tocasse em nada. O mesmo tom grave das trombetas. As luzes piscaram. O projetor falhou. E, por um segundo, a imagem do cometa no telão se transformou em algo vivo. Uma chama girando sobre um olho aberto. Gritos, confusão. Mas logo tudo voltou ao normal. Interferência elétrica, disseram. Coincidência. Fui expulso da sala. Caminhei sozinho até o pátio. O vento soprava com força, e sobre o campus o cometa brilhava outra vez. O mensageiro apareceu entre as sombras das árvores, quase invisível à luz dos postes. O riso deles é a semente da colheita, disse. Por quanto tempo suportarei a incredulidade? Perguntei. Até que o som se torne pranto. Voltei para casa sentindo o peso do silêncio. Naquela noite, ninguém respondeu às minhas mensagens. Meu nome começou a circular nas redes como piada, mas em meio à vergonha e ao medo, algo ardeu dentro de mim. Uma certeza feroz. A verdade não precisa de aplausos. Do lado de fora, o cometa parecia mais próximo, sua cauda riscando o céu como uma cicatriz de fogo. E no fundo da noite, ouvi outra vez a trombeta, desta vez mais alta. A segunda estava prestes a soar. Inscreva-se no canal e continue acompanhando até o final. O silêncio após a rejeição era sufocante. Passei dias trancado em casa, as janelas cobertas, os noticiários mudos. Mas o céu insistia. O cometa parecia maior a cada madrugada, como se aproximasse não apenas da Terra, mas de mim. Eu o observava em longas vigílias, anotando cada variação no brilho, cada oscilação de cor. Até que, numa noite sem vento, algo aconteceu. O tempo
Parou. O relógio da parede travou em meia-noite. As luzes congelaram no ar. As sombras não se moviam, e o som, aquele zumbido de trombetas, tornou-se um canto profundo, quase humano. Levantei-me, tateando no escuro. O ar estava espesso, vibrando como água. De repente, a parede diante de mim se rasgou em uma fenda de luz, um corte vivo no tecido do mundo. Através dela, vi o passado e o futuro colidindo. Vi o mar se tornando fogo. Vi cidades modernas desertas, seus prédios cobertos por poeira dourada. Vi anjos atravessando o espaço, levando rolos luminosos nas mãos. E no centro de tudo, o cometa, não como gelo e rocha, mas como um olho flamejante, girando sobre o abismo. Cai de joelhos, tomado por vertigem. Então, do interior da fenda, surgiu o mensageiro. Sua forma parecia lutar contra o próprio tempo, ora nítida, ora distorcida como reflexo na água. Elias, disse ele, vês o que o homem esqueceu. O tempo é uma criação que agora se parte. O que era distante, aproxima-se. O que era futuro, já começou. Estendi a mão para tocar a luz. Senti calor e frio ao mesmo tempo, e um som metálico ecoou em minha mente, como engrenagens cósmicas se movendo. Vi cenas do meu próprio passado, eu no observatório jovem e cético, eu diante da câmera negando o espiritual, eu agora ajoelhado, suplicando por respostas. A fenda começou a se fechar. Antes que o brilho sumisse, a voz falou mais uma vez. Prepara-te. A próxima trombeta não trará som, mas silêncio. Quando acordei, estava no chão da sala. O relógio marcava meia-noite, o mesmo minuto. Mas do lado de fora, ouvi os sinos da cidade tocarem todos ao mesmo tempo, sem motivo algum. Corri até a janela. O cometa agora tinha duas caudas, uma dourada, outra vermelha, cruzando-se como lâminas. Naquela noite compreendi. O tempo havia se rompido, e a humanidade acabara de cruzar uma linha invisível. Compartilhe este vídeo e leve essa mensagem adiante. Depois da fenda do tempo, vieram os dias de confusão. Eu não sabia mais se dormia ou sonhava desperto. As fronteiras entre o mundo físico e o espiritual haviam se dissolvido. Às vezes, eu andava pelas ruas e via rostos de luz entre as pessoas. Outras, as sombras pareciam sussurrar segredos que eu não devia ouvir. Mas naquela noite, tudo se elevou a um ponto sem retorno. O cometa agora dominava o céu. Não mais uma estrela distante, mas um olho vigilante. O ar tremia, e o som das trombetas invisíveis se transformava em cânticos. Adormeci com o corpo exausto e a alma em vertigem. E despertei em outro lugar. Estava em um campo dourado, sem sol, sem vento, mas banhado por uma claridade viva. O chão brilhava como vidro. Ao meu redor, seres feitos de luz se moviam em círculos, cada um portando algo que parecia um pergaminho feito de fogo. No centro, uma imensa mesa de cristal sustentava 7 colunas luminosas, e uma voz, sem forma nem origem, soou: "O conselho está reunido." Senti que devia me ajoelhar, e o fiz. Entre os seres, reconheci o mensageiro. Sua luz era agora mais intensa, quase branca. Ele falou: "Este é o tribunal onde se decide o tempo. A humanidade foi pesada e o sinal foi aceso. Cada trombeta representa uma chance, não uma condenação." Outro ser de luz respondeu, sua voz como 1000 águas. "Mas eles zombam do aviso. Suas máquinas competem com o céu." Um terceiro completou: "E ainda assim há fé entre as ruínas." Senti o olhar dele sobre mim, não com julgamento, mas com esperança. O mensageiro estendeu a mão e entre seus dedos de fogo surgiu uma esfera translúcida mostrando a terra. Ventos giravam, mares se agitavam, e a cauda do cometa passava sobre o planeta como um pincel de chamas. "O tempo está sendo reescrito", disse ele. "Elias, tua voz é o selo da terceira trombeta. Fala antes que o silêncio cubra os céus." Um clarão me envolveu. Ouvi sons de relâmpagos e hinos. E, quando olhei de novo, os seres se inclinavam, não para mim, mas para algo acima de todos. Uma presença invisível, poderosa, cujo nome não consegui pronunciar. Uma voz ecoou dentro do meu peito: "A terra será purificada,
pelo próprio brilho que ela teme. A visão se desfez. Acordei de joelhos no chão da sala, o corpo coberto de suor. Do lado de fora, a madrugada estava vermelha, e quando olhei para o céu percebi. O cometa havia se dividido em 3. A terceira trombeta estava prestes a soar. Compartilhe este vídeo e leve essa mensagem adiante. Desde o sonho com o Conselho dos Céus, algo mudou no ar. O mundo inteiro parecia inquieto. As marés começaram a se comportar de forma estranha. Ondas surgiam sem vento e as bússolas enlouqueciam. Os noticiários falavam em anomalias gravitacionais ligadas à passagem do cometa 3I Atlas. Mas dentro de mim eu sabia o que era. A segunda trombeta estava prestes a soar. Fui até o litoral, levado por uma força que não compreendia. O céu tinha um tom avermelhado e o mar parecia espesso, pesado, como se tivesse engolido o fogo. Centenas de pessoas estavam na praia, filmando o cometa que agora dominava o horizonte. O som começou suave, uma vibração quase bela, um cântico que parecia vir do fundo do oceano, mas logo se tornou um rugido. O mar se ergueu, não como uma onda comum, mas como uma parede viva de água misturada a chamas. O som das trombetas ecoou tão alto que o chão tremeu. As pessoas correram, gritando, mas eu permaneci imóvel. O vento arrastava areia e sal, e dentro da espuma vi algo impossível. Reflexos de anjos e chamas submersas, girando como se o céu tivesse se afogado. O mensageiro apareceu novamente pairando sobre as águas. Sua luz cintilava entre os relâmpagos. O segundo selo se rompeu, disse ele. Mas por que fogo na água? Perguntei, com a voz cortada pelo vento. Porque o homem queimou o mar com sua ambição. Agora o mar devolve o que recebeu. As chamas se elevaram e por um instante vi o reflexo do cometa tocar o oceano. A água tornou-se escarlate. Peixes boiaram como cinzas. O cheiro era de ferro e chuva. Alguns diziam que era apenas algas coloridas. Outros, um desastre natural. Mas eu vi. Era a profecia viva, cumprindo-se diante dos incrédulos. Caminhei até a beira da praia, a roupa encharcada, os olhos ardendo pela luz. O mensageiro ainda estava lá, imóvel, observando o horizonte. Elias, ele disse, cada trombeta traz não apenas juízo, mas esperança. Ainda há tempo para arrependimento. Tempo? Perguntei. Pouco. De repente o vento cessou, o mar ficou imóvel, e num instante o som desapareceu. Silêncio absoluto. Então, do alto, um clarão atravessou o firmamento, dividindo o céu como uma ferida. A segunda trombeta havia soado, e o mundo não voltaria a ser o mesmo. Se essa história te emocionou, deixe o seu like agora. Depois do Mar Vermelho, o mundo não conseguiu mais fingir normalidade. As manchetes falavam de anomalia atmosférica global, reações químicas não identificadas, fenômeno oceânico sem precedentes. Mas nenhuma explicação resistia por muito tempo. As imagens da praia se espalharam. Milhões viram o fogo sobre as águas, mas a verdade foi abafada. O governo e as agências científicas anunciaram uma simples ilusão óptica causada por gás e luz solar. Mentiras. Eu estava lá. Eu ouvi as trombetas. Nas semanas seguintes começaram os apagões de informação. Os maiores observatórios do mundo ficaram offline ao mesmo tempo. Os sites científicos desapareceram misteriosamente. E os cientistas que ainda tentavam falar foram silenciados. Alguns ex-colegas meus me enviaram mensagens cifradas. Não podemos mais observar o 3I Atlas, a interferência em todos os canais. Outros diziam ouvir sons dentro dos laboratórios, frequências que pareciam vozes. Decidi investigar. Fui até a antiga base astronômica nas montanhas, a mesma onde iniciei minha carreira. Lá encontrei os corredores desertos e o cheiro de ozônio no ar. As telas exibiam uma única imagem. O cometa, ampliado até o limite. Sua superfície parecia orgânica, pulsante, como se algo dentro dele respirasse. Gravei tudo e subi até o teto da cúpula. A noite estava límpida. A luz do cometa era mais forte que a lua. E então ouvi passos atrás de mim. Era
O mensageiro. Sua forma dourada refletia no metal frio do telescópio. Os homens calaram-se, ele disse. A ciência vê, mas não entende. Eles fecharam os olhos para não crer. Eles têm medo, respondi. Medo de admitir que os céus falam. O medo é a primeira semente do arrependimento, ele sussurrou. Olhei novamente pela lente. A luz do cometa pulsava em intervalos exatos, como batimentos cardíacos. Está vivo? Perguntei. Nada que vem do eterno está morto. A voz ecoou como um trovão manso. Apontei a câmera para o céu, mas todas as gravações falharam. Nenhum aparelho conseguia registrar a luz. Era como se o cometa existisse apenas para os que acreditavam. Quando me virei para falar, o mensageiro havia desaparecido. Fiquei sozinho, cercado de máquinas mudas e um silêncio que parecia respirar. Naquele instante compreendi. Até a ciência fora silenciada, para que a fé pudesse falar. O cometa girava lento sobre o mundo, e dentro de mim, uma certeza crescia. A próxima trombeta traria algo que nem a razão, nem a incredulidade poderiam negar. Inscreva-se no canal e continue acompanhando até o final. O 10º dia desde o silêncio dos cientistas amanheceu estranho. O sol nasceu pálido, filtrado por uma névoa metálica. As aves mudaram de rota, e os relógios adiantaram minutos sozinhos. Era como se a própria Terra estivesse fora do compasso. Quando a noite caiu, o céu ardeu. O cometa 3I Atlas cruzava o firmamento como uma ferida aberta. Sua cauda flamejante dividia o escuro em dois. As ruas estavam cheias. Famílias inteiras olhando para cima. Celulares erguidos, olhos marejados entre o medo e a fascinação. Mas à medida que o cometa se aproximava, a luz mudou de cor. O azul tornou-se carmesim, depois rubro, depois negro. E então veio o som. Não uma trombeta distante, mas um grito cósmico. O rugido de algo vivo atravessando dimensões. O ar ficou pesado. O chão vibrou. As nuvens se tingiram de vermelho. E de repente a escuridão caiu. As luzes da cidade se apagaram. Tudo silenciou. Motores, vozes, até o vento. A humanidade, por um instante, experimentou o vazio entre os sons. Eu estava na colina. O cometa passava exatamente acima de mim, e por um segundo o tempo pareceu congelar. Foi então que o vi. O mensageiro estava ali, pairando sobre o campo, a luz dele misturada ao vermelho do céu. Seu semblante era grave, quase humano agora. A noite chegou, Elias. O céu devolve o que o homem semeou. Do horizonte, colunas de fogo se ergueram. Meteoros, fragmentos, ninguém sabia. Mas o mundo inteiro ardeu em reflexos. As pessoas gritavam, algumas oravam, outras riam, como se a mente humana não soubesse reagir diante do divino. Eu, porém, fiquei imóvel, tomado por uma calma que não era minha. O mensageiro estendeu a mão, e sobre ela surgiu uma pequena esfera de luz. Nela imagens se moviam, cidades destruídas, mares escurecidos e um coração humano pulsando dentro de uma chama. Ainda há esperança, disse ele. A escuridão é o parto da luz. O cometa cruzou o zênite e uma chuva de faíscas caiu sobre o campo. O som cessou. O mundo ficou em silêncio absoluto por 7 segundos. 7. E depois, lentamente, as luzes voltaram. As pessoas comemoraram achando que tudo terminara. Mas eu sabia. Aquilo não era o fim. Era o começo da colheita. A noite vermelha havia selado o destino do mundo. E o 3I Atlas continuava a brilhar, agora não como um cometa, mas como um olho que vigiava. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir isso. Os dias que se seguiram foram como o prelúdio de um terremoto silencioso. O céu permanecia manchado de vermelho e a temperatura do mundo subia sem explicação. Cientistas tentavam relacionar o fenômeno ao cometa, mas as respostas se dissolviam diante do impossível. As cidades começaram a mudar, primeiro o ar, depois o som e, por fim, o próprio chão. Eu estava em Jerusalém, levado pela busca das coordenadas reveladas na mensagem perdida. A cidade antiga parecia respirar. As pedras vibravam sob meus pés e o vento cheirava a ferro e mirra.
No horizonte, o cometa 3I Atlas pairava fixo, como se observasse aquele ponto do planeta. Foi então que o silêncio se quebrou. Um som profundo atravessou os céus, seguido por uma luz intensa, branca como o sol, mas fria como o gelo. O chão tremeu. As pessoas gritaram, e de repente o fogo começou a cair. Não era fogo comum, era como chuva líquida de luz que queimava sem consumir. Os edifícios refletiam as chamas como espelhos. O céu parecia dobrar-se sobre si mesmo. Alguns fugiam, outros ajoelhavam. Eu fiquei parado, sentindo o calor que não queimava a pele, mas incendiava a alma. Naquele instante, vi o mensageiro entre as labaredas, sua forma maior, o rosto oculto por véus de ouro. Elias, ele disse, a quarta trombeta soou. O fogo é o juízo e o aviso. O mundo se verá no espelho que acendeu. Isso é o fim? Perguntei com a voz rouca. Não, é o despertar. O homem precisa lembrar que não é dono do céu. O chão rachou. De dentro das fendas subia vapor e luz. As antigas muralhas refletiam o brilho do cometa, como se fossem espadas. Olhei para cima. E então aconteceu. Sobre Jerusalém, uma presença desceu. Não tinha forma nem contorno, apenas luz viva, pulsante, envolta por ventos e trovões. As chamas se curvaram diante dela. Os sons cessaram. E em meio ao silêncio, compreendi que não era um sinal de destruição, mas um ato de misericórdia. A presença de Deus pairava sobre a cidade, não para julgar, mas para chamar o mundo ao arrependimento. Senti-me pequeno, reduzido a pó e espírito. Ajoelhei-me e chorei. Quando o som cessou, restou apenas cinza no vento e um silêncio que doía. Os noticiários chamaram aquilo de fenômeno atmosférico inédito, mas eu sabia. A cidade e o fogo marcaram o ponto sem volta, e o cometa, agora, parecia estar olhando diretamente para mim. Deixe o seu like agora, isso nos ajuda a continuar contando histórias como esta. Desde a noite em que a presença desceu sobre Jerusalém, o mundo nunca mais foi o mesmo. O ar parecia mais denso, o tempo mais curto, e as pessoas, mesmo as que não criam, começaram a sentir algo diferente, uma inquietação que vinha de dentro, como se a alma tivesse acordado de um sono milenar. Viajei pelas ruas ainda cobertas de cinzas. A luz do cometa projetava sombras longas e vermelhas. Em cada esquina havia alguém chorando, outros orando, alguns em silêncio absoluto. Os sinos das igrejas tocavam sem que ninguém os tocasse, e as palavras arrependimento e perdão começaram a surgir escritas em muros, portas e telas. Ninguém sabia quem as escrevia. Eu sabia. A voz de Deus estava se espalhando de maneiras que a humanidade podia compreender. O mensageiro apareceu novamente de pé sobre uma escadaria quebrada. Sua luz não era mais dourada. Agora misturava-se com o azul do firmamento, suave e melancólica. Elias, ele disse, o mundo foi avisado. A última trombeta ainda não soou, mas o arrependimento precisa nascer antes dela. E se ninguém ouvir? Perguntei. Mesmo que um só se arrependa, a luz não se apaga. Essas palavras me atravessaram como uma lança. Caminhei até o Muro das Lamentações. Pessoas de todas as nações estavam ali. Cientistas, soldados, crianças, anciãos, todos olhando para o mesmo céu. Comecei a falar, sem roteiro, sem força própria. As palavras saíam de mim como fogo e vento. O cometa não veio para destruir, mas para lembrar. O tempo está se fechando, mas o amor ainda não se retirou. Deus ainda fala, e hoje ele espera o som do vosso arrependimento. As pessoas choraram. Algumas se ajoelharam, outras apenas olharam em silêncio. E quando o último eco da minha voz se perdeu, o cometa brilhou mais forte, uma luz branca, pura, como se o próprio céu respirasse esperança. O mensageiro ergueu os olhos e sussurrou, ainda há misericórdia, e desapareceu, dissolvendo-se em partículas de luz. Fiquei ali sozinho, cercado por pessoas que agora cantavam orações em muitas línguas. E entendi. A última trombeta não viria com destruição, mas com escolha. O mundo tinha uma chance. O último arrependimento havia começado.
Comente aqui embaixo o que essa parte te fez sentir. As ruas de Jerusalém amanheceram cobertas por uma claridade que não vinha do sol. Era um brilho suave, quase líquido, que parecia sair das pedras, das pessoas, das lágrimas. A humanidade estava em suspenso. Não havia guerra, não havia som. Apenas espera. O cometa 3I Atlas agora se encontrava no ponto mais próximo da Terra. Seu núcleo ardia em tons de ouro e branco. As medições científicas falharam. Os satélites ficaram mudos. Nenhuma tecnologia conseguia registrar sua luz. Era como se o céu tivesse fechado a cortina para que apenas os corações vissem. Fui tomado por um impulso e subi novamente a colina, onde tudo começara. O vento era frio, mas o ar vibrava como antes de uma tempestade. De repente, o firmamento se abriu, não com estrondo, mas com silêncio. E da fenda luminosa desceu o mensageiro. Sua luz era mais intensa que nunca, e em volta dele outras presenças surgiram, miríades de seres feitos de pura energia, incontáveis, cantando sem som. Caí de joelhos, o coração em chamas. Chegou o fim? Perguntei. O mensageiro respondeu com voz de trovão e ternura. Não o fim, Elias. O acerto. O céu não destrói, revela. Atrás dele, o cometa parecia se expandir. Sua cauda se dividiu em 7 feixes de luz, cada um tocando uma região da terra. Vi o mar se acalmar, vi desertos florescerem, vi chamas se apagando, mas também vi corações endurecidos, tentando apagar o brilho com escuridão. Era o julgamento, não de corpos, mas de intenções. Cada alma diante da luz mostrava sua própria verdade. O mensageiro ergueu a mão, e o som das trombetas ecoou uma última vez. Não era ruído, era melodia. A canção que une o princípio e o fim. O céu inteiro cantava, e eu compreendi. O Apocalipse não era destruição, era revelação. A luz cresceu até engolir tudo. Senti o peso desaparecer, o medo dissolver-se. Por um instante, vi a presença de Deus mais uma vez sobre Jerusalém. Agora não como fogo, mas como paz viva, respirando dentro do mundo. O mensageiro me olhou, os olhos como galáxias. Elias, disse ele, a trombeta final não anuncia morte, mas renascimento. A fé foi provada e ainda há esperança. Fechei os olhos. Tudo era luz. E percebi que o cometa não vinha do espaço. Vinha do próprio coração de Deus, atravessando o tempo para despertar o que dormia. Compartilhe este vídeo e leve essa mensagem adiante. A luz que cobriu o mundo tornou-se tão intensa que o próprio ar parecia cantar. O cometa 3I Atlas, agora imóvel, dissolveu-se em pura claridade, até que o céu se abriu como um véu rasgado. Do interior da luz, desceu uma figura montada em um cavalo branco. Seu manto resplandecia como fogo e neve, e em sua fronte havia um brilho que nenhum olhar humano podia sustentar. Ele vinha não com ira, mas com autoridade, o Rei dos céus e da terra, o Verbo eterno que sempre foi e sempre será. A humanidade caiu de joelhos, as montanhas se curvaram, o mar silenciou, e até o vento parou para ouvir o som de sua voz. Era como o rugido de muitas águas e, ao mesmo tempo, a ternura de um pai chamando os filhos de volta para casa. O mensageiro celestial apareceu ao meu lado, mais radiante que nunca. Elias, disse ele, o cordeiro tomou o seu trono, o tempo se cumpriu. O cavalo branco avançou sobre as nuvens e atrás dele vinham miríades de luzes, hostes incontáveis, vestidas de glória. Cada passo sobre o firmamento fazia nascer estrelas, e cada raio que caía sobre a terra curava, em vez de destruir. O céu inteiro tremia, não de medo, mas de adoração. Então ouvi uma voz que enchia tudo, desde o coração dos homens até o limite do cosmos. Eis que faço novas todas as coisas. O firmamento se renovou. As antigas estrelas se apagaram e em seu lugar surgiram constelações que cantavam. As águas voltaram a ser cristalinas, e a terra respirou como um ser vivo renascendo. Vi o fogo se tornar luz e a luz se tornar vida. Era o novo céu e a nova terra, o mundo restaurado sob o domínio do Rei. O mensageiro olhou para mim e sorriu. Agora, Elias, teu tempo se encerra. O testemunho foi dado,
e a esperança voltou a habitar entre os homens. Ajoelhei-me e chorei. O cavaleiro passou diante de mim, e quando seu olhar cruzou o meu, senti o peso do universo desaparecer. Tudo se fez silêncio, e nesse silêncio entendi. O Apocalipse não era o fim, era o retorno do amor. Se essa história te emocionou, deixe o seu like agora.